Para começar a falar sobre redes neurais, a gente precisa se situar. Igual na outra aula a gente precisou de conceituar a inteligência artificial, a gente precisa se situar dentro do campo da inteligência artificial. Então, se a gente pensar a inteligência artificial como um grande campo dentro da ciência da computação, a gente tem vários tipos de modalidades que são abrangidas dentro da inteligência artificial. Nós temos, por exemplo, o processamento de linguagem natural, nós temos a visão computacional, nós temos a robótica, e dentro da inteligência artificial, além dessas áreas, nós temos uma outra área que hoje em dia está muito em voga, que é o famoso machine learning, ou aprendizado de máquinas, ou aprendizagem de máquinas, depende muito da escola que você está estudando aqui no Brasil, que eles vão usar aprendizado ou aprendizagem. Então aqui a gente já começa com o primeiro conceito muito importante. Muitas vezes vocês vão ler na mídia que inteligência artificial e machine learning são termos que são usados de forma intercambiável. Isso não está correto, tá? Machine learning é uma sub-área dentro da inteligência artificial, tá? E qual que é o objetivo dessa sub-área dentro da inteligência artificial? É dar o poder a algoritmos para aprender sem serem explicitamente programados para aquela tarefa que eles estão aprendendo, tá? Então, quando você usa machine learning, é uma área dentro da inteligência artificial. Então isso aí tem que ficar muito bem claro, esses dois termos não são termos que podem ser usados de forma intercambiável, tá? E dentro do machine learning, nós temos 4 tipos de aprendizado. Nós temos o aprendizado que é chamado de supervisionado, o aprendizado não supervisionado, o aprendizado semi-supervisionado, que é um aprendizado relativo a uma modalidade relativamente nova dentro do machine learning, e o aprendizado por reforço. O que nós temos, então, desses quatro tipos de aprendizado? O aprendizado supervisionado é aquele que a gente vai ver mais constantemente dentro da medicina e dentro, em geral, das outras áreas também. O que é o aprendizado supervisionado dentro do machine learning? É quando você pega exemplos que tem um label, né, que tem um rótulo, e você apresenta para aquele modelo, né, para aquele algoritmo de machine learning, e ele aprende aqueles exemplos, e depois, quando você apresenta um exemplo semelhante, ele tende a classificar de uma forma correta. E o aprendizado não supervisionado, ele é um pouquinho diferente. É quando você não dá o rótulo para o algoritmo e você pede, por exemplo, você fala para um algoritmo, fala, olha, temos 3 classes de objetos diferentes, casa, cachorro e gato. Você, analisando as características de cada uma dessas classes, cada um desses exemplos que você tem aqui, você separa da forma mais pertinente que você julgar. Então você não dá os rótulos para o modelo, né, para o algoritmo, e esse algoritmo decide como separar da forma mais eficiente. O aprendizado semi-supervisionado é uma mescla entre os dois. Por quê? Porque o aprendizado supervisionado, ele precisa de muitos dados, né? E esses dados precisam estar rotulados. E, infelizmente, mesmo com essa riqueza de dados que a gente apresentou na aula passada, a maioria desses dados eles vêm de fórmula não rotulada, e é muito trabalhoso rotular esses dados. Então, de vez em quando, a gente tem um dataset, né, um banco de dados que está parcialmente rotulado, e ele é pequeno para ter um aprendizado interessante. Então, a gente coloca junto desses dados rotulados, dados que não estejam rotulados, mas que fazem parte daqueles conjuntos que estão sendo estudados. Isso melhora muito o aprendizado. São algoritmos super novos, é um campo de machine learning super novo hoje em dia. E o aprendizado por reforço, ele é totalmente diferente desses 3 tipos de aprendizado, porque você não vai dar dados para o modelo, mas você vai simplesmente dar um objetivo e quais são as regras que aquele modelo tem que respeitar para atingir aquele objetivo. E aí aquele algoritmo, aquele modelo, ele vai aprendendo através de tentativa e erro, através das constrições que a gente passou para ele, qual que é o melhor caminho para atingir o objetivo da forma melhor possível. Tá? É o aprendizado hoje em dia que está realmente elevando o benchmark da tecnologia
e a gente vê ele pouco na nossa prática diária. A gente vê muito aprendizado supervisionado, a gente vê bastante aprendizado não supervisionado, tá? E a gente vê algum aprendizado semi-supervisionado hoje em dia, tá? Aprendizado por reforço realmente é aquela turma que está levando a tecnologia no limite mesmo. Então, dentro desse nosso grupo, dentro desse nosso universo que a gente apresentou, onde que estão as redes neurais? As redes neurais, elas estão basicamente no meio. São algoritmos de inteligência artificial que podem ser usados tanto para um aprendizado supervisionado, quanto para o não supervisionado, quanto para o semi-supervisionado hoje em dia e por reforço. Mas basicamente a gente vai usar as redes neurais artificiais para o aprendizado supervisionado. Então, a grande maioria das vezes, nós vamos ver redes neurais sendo usadas para o aprendizado do tipo supervisionado. E dentro das redes neurais, dentro desse conjunto de algoritmos de machine learning e de inteligência artificial que constituem as redes neurais, a gente tem o deep learning. Algumas vezes vocês vão ver deep learning sendo usado também de forma intercambiável com machine learning, até como inteligência artificial. Isso está errado, tá? São camadas diferentes dentro do mesmo universo. E o que tem de especial, então, no machine learning? Bom, ele tem especial pelo seguinte, ele é diferente da computação tradicional. Na computação tradicional, a gente simplesmente tinha os nossos dados, né? E a gente programava, o programador de computador, ele fazia um script do que ele queria que o computador fizesse com aqueles dados. E a partir disso, o computador dava uma saída. E era essa saída que nos interessava. Então a gente queria que o computador realmente computasse da forma que a gente queria. Mas existem algumas tarefas que o programador, por melhor que ele fosse, ele não conseguia fazer da forma mais elaborada, ou que ele não conseguia realmente uma performance muito boa. Tanto porque a tarefa era muito complexa, ou talvez a tarefa ia ser muito cara para ele poder desenvolver, né? Então é para isso que surgiu o machine learning. Com o machine learning, a gente vai ter os dados e a saída. A gente vai mostrar para o computador os dados e a saída. E o computador, a partir da análise daqueles dados, ele achando os padrões que tem dentro daqueles dados e batendo com a saída que nós demos para ele, ele vai nos dar o programa. O melhor exemplo para isso é, por exemplo, se você tivesse que programar um robô para andar de bicicleta, você não conseguiria botar em código, botar em linhas de código, tudo que você precisa para um robô simplesmente girar o pedal uma vez, né? A gente sabe, quando a gente olha alguém andando de bicicleta, a gente simplesmente aprende, mas ninguém nos ensina, olha, você vai mover esse músculo tantos graus, com tantos joules. Ninguém faz isso. E é relativamente impossível que alguém o faça. E se alguém o fizer, vai ser absolutamente caro demais, ou que vai ser muito trabalhoso, ou que vai gastar muito tempo. Então a gente precisa que o computador, ele olhe alguém aprendendo a andar de bicicleta, veja que aquilo ali é andar de bicicleta e desenvolva o modelo de como andar de bicicleta por si só. Então, essa é a grande vantagem que a gente tem do machine learning em relação à computação tradicional. Então, se a gente quiser um outro exemplo que está super em voga hoje em dia, se a gente quiser falar sobre os carros que são self-driving, né, os carros que dirigem por si só, se você tiver que colocar todas as situações possíveis e imagináveis ou inimagináveis dentro de um código, isso é muito difícil para você conseguir cobrir toda essa gama de possibilidades e colocar dentro do código de como aquele computador, de como aquele carro deve responder. Então, o mais fácil é você mostrar para o carro, você ter uma forma do carro olhar como que as situações aconteceram e qual que foi o resultado delas, o resultado bom, e aí ele tira o que fazer, ele faz o seu próprio programa.